Página a página. Um livro aberto por semana. Uma rubrica com a rúbrica de Ana Coelho. O livro que vos trago hoje é Eu Hei de Amar uma Pedra, de António Lobo Antunes. A sinopse deste livro diz o seguinte: 10 fotos num álbum de fotografias são um mote. Cada uma pretexto para um desenvolvimento da história do dono deste álbum, que, tendo reencontrado a amada da juventude que julgara morta, passa a manter com ela uma relação de encontros secretos de quartas-feiras numa hospedaria da Graça em Lisboa. Um ou outro passeio de tarde ao fim de semana em Sintra, e a presença simultânea nas férias da praia de Tavira, sem darem sinal de se conhecerem, pois o homem é casado, ascendeu socialmente e tem 2 filhas. Amor, morte, representação são assim os grandes temas deste intrigante romance. Durante anos, às quartas-feiras, numa pensão de Lisboa, um homem e uma mulher encontram-se para viver uma paixão renascida após uma longa interrupção. Um extraordinário romance que cruza as fotografias da memória deste amor clandestino, dos 2 amantes e dos que os rodeiam. António Lobo Antunes não é um autor fácil. É um autor que, segundo ele, em algumas entrevistas já o disse, escreve como nós falamos e nós intercalamos muitas conversas umas nas outras. Mas eu recomendo vivamente, em especial este livro. Conheço muitas das obras de Lobo Antunes, mas este em especial é um que me marcou e aconselho vivamente a leitura deste livro. Vou ler uma crítica da imprensa do ano em que este livro foi lançado. Se ler só um livro, leia o novo romance de António Lobo Antunes, Eu Hei de Amar uma Pedra. Tem que ser devagar. Tudo o que importa deve ser feito com tempo. Mas se entrar tão depressa, não vai querer sair. Vamos dizer só que o livro é uma história de amor lindíssima e que é muito mais que isso. Por exemplo, uma revisitação de muitos lugares de António Lobo Antunes, um extraordinário escritor que, embora não nos pareça possível tendo em conta o que ele escreveu antes, é capaz de se reinventar e de nos fazer admirá-lo cada vez mais, em todos os títulos que publica. Uma nota de Os Meus Livros em novembro de 2004. António Lobo Antunes, em Eu Hei de Amar uma Pedra, radicaliza a sua forma esquizofrénica da escrita, dando voz a múltiplos narradores que se revelam ao contar ao leitor os lampejos de uma história de amor e muitas de rancor, entre um homem e uma mulher maduros que se encontram semanalmente numa hospedaria barata em Lisboa. E agora vou-vos deixar aqui um pequeno excerto deste romance para vos abrir um pouquinho o apetite. Desculpa. Não, uma lembrança que não consigo precisar. Tudo claro. Desculpa. E o sorriso e o cheiro de sabonete depois, assim que ela. Desculpa. Os olhos do meu pai são amarelos castanhos. Não troçem de mim. A minha primeira mulher troçava de mim, das minhas manias de lhe contar que os olhos do meu pai amarelos. Ninguém tem olhos amarelos, Palerma. E eu sei que tem. Eu vi, de maneira que, por favor, não trocem de mim. Os olhos da minha mãe castanhos, os do meu pai castanhos. Ponham a palma da minha cara durante o traço do ponteiro, que não lhes peço mais, prometo. Assisti, e levantaram-se a tampa, à minha irmã na caixa, ao fecharem a tampa. Assisti à terra na caixa e os meus olhos nunca amarelos, castanhos. Ninguém tem olhos amarelos, Palerma. Não me abracei a nada. Ia espiar a minha irmã e só chopos, abetos, pardais, trocaram de lápide. O meu pai tirou o berço dela do quarto. Uma chaminé com fumo, um quarto minguante, uma estrela, transportou-o até ao ângulo do quintal em que não se cortavam as ervas e havia sapos e isso. Quebrou as tábuas com um martelo, rasgou os panos, abriu uma cova, escondeu-os. Não trocem do meu pai, que era magro, moreno, adoeceu do pâncreas. Fui visitá-lo na unidade e ele mudo, dedos. Esses sim, amarelos. É este o livro da semana. Eu Hei de Amar uma Pedra,
de António Lobo Antunes. Boas leituras. Página a página. Um livro aberto por semana. Uma rubrica com a rúbrica de Ana Coelho. Para consumir de sábado para domingo nos cromos da madrugada para além da meia-noite.